E depois de um empate frustrante contra a equipe do Fosse Luz, 1-1 no último sábado, lá no estádio Barretão em Ceará-Mirim, pela quarta rodada da primeira fase do Campeonato Potiguar, o ABC entra em campo novamente nesta quarta-feira, dia 24 de janeiro, para enfrentar o time do Baraunas. Pois é, primeiro compromisso do mais querido em Mossoró, na cidade de Mossoró, a segunda maior que é do nosso estado nessa temporada de 2024, né? Jogo bem complicado, bem difícil. Baraunas começou bem a competição, mas é o que tem aí pela frente o time do ABC, o primeiro de uma série de 2 jogos que o mais querido fará na cidade moçoroense nesse início de campeonato potiguar e consequentemente também início de temporada, né? Vamos falar bastante sobre essa partida que acontece amanhã às 20 horas. Vamos falar das notícias, os desfalques, né? Quem vai desfalcar o ABC nessa próxima partida e também, claro, a provável escalação do mais querido para esse jogo. Eu trago os detalhes logo depois da vinheta. Rodrigo Ferreira. Muito bem, meus amigos, o ABC, como eu falei, entra em campo já na próxima quarta-feira, 20 horas, no estádio Manuel Leonardo Nogueira, na cidade de Mossoró, para encarar o Baraunas, time que está voltando da segunda divisão, depois de alguns anos aí longe da elite do nosso futebol, conseguiu acesso no ano passado, esse ano está voltando a disputar a primeira divisão do nosso campeonato potiguar. É um jogo, portanto, que não acontece já há alguns anos, vai ser mais interessante, né? Vai ter esse tempero a mais aí para a partida entre ABC e Baraunas, o Leão do Oeste retornando para a primeira divisão, para a elite do Campeonato Potiguar, depois de, se não me engano, 5 temporadas longe, né, sem fazer aí participação nessa primeira divisão. Antes de mais nada, eu quero pedir para você deixar o seu like, para você deixar o seu joinha aqui nesse vídeo, né, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e compartilhar esse vídeo para o máximo de torcedores que você conhecer do ABC, tá? Coloque nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Twitter, mande pra galera, para ficar todo mundo bem informado sobre o mais querido para esse jogo, beleza? Faça isso que você vai estar ajudando aqui o RF e ao crescimento também, claro, do nosso canal dia após dia. Bom, mas vamos falar sobre o jogo, né, pessoal? ABC que seguirá, né, nessa partida tendo ainda dois desfalques no setor ali de meio campo, né, volantes que continuam entregues ao departamento médico. Estamos falando do Valfrido se recuperando aí de uma lesão muscular na coxa esquerda, sofrida na partida contra o Iguatu, início da partida contra o Iguatu pela pré-copa do Nordeste, né, já desfalcou o ABC nos 2 jogos contra o Fosse Luz e vai desfalcar também nesse jogo diante do time do Baraunas em Mossoró. Segue sendo uma carta fora do baralho, assim como ele, o volante, também volante Iago, continua também entregue ao departamento médico do mais querido. Agora não se sabe mais o que tem o Iago, né? Se de fato é uma tendinite, se é algum problema renal, como falou o Marcelo Segurado numa entrevista recente aqui no canal do RF. Fato é que ele continua indisponível, segue entregue ao departamento médico fazendo tratamento intensivo. Então os volantes Valfrido e Iago, ainda fora de combate, não são opções para o Rafael Lacerda nesse jogo de quarta-feira de amanhã contra a equipe do Baraunas. A equipe do ABC, que inclusive vai em busca da sua segunda vitória nessa competição, venceu o Fosse Luz por 6-0 na estreia, acabou empatando, tropeçando contra esse mesmo Fosse Luz no último sábado e precisa de mais desses 3 pontos em Mossoró contra o Baraunas. Primeiro, por se tratar de um adversário direto na busca por uma das vagas na semifinal dessa primeira fase, segundo, por ser, né, um confronto sempre difícil em Mossoró. A ABC historicamente tem dificuldades para atuar nessa partida. Logo depois, nesse estádio, né, nessas condições, melhor dizendo, logo depois do empate contra o Fosse Luz, o Lacerda foi perguntado sobre o que ele faria, né, se ele manteria o esquema de rodízio, né, o sistema de variação no time titular para esse jogo contra o Baraunas, né. Ele modificou o time bastante para o jogo contra o Fosse Luz e a gente perguntou se ele continuaria fazendo esse tipo de mudança, né, mudanças várias dentro da equipe para esse próximo jogo. Vamos ver o que é que disse aí o Rafael Lacerda. Muitas vezes tu tem que analisar o perfil do atleta, né? Tu vê, o Alisson é um cara que tem um perfil físico bom, talvez eu até poderia ter iniciado o jogo aqui, né? O Juan é um cara mais de força, vinha com algum desgaste, o Daniel de força, vinha com desgaste. No caso do Samuel e do Amaral, por exemplo, são jogadores leves, né? Jogadores mais jovens também, então eles têm uma certa tranquilidade, né, nessa questão do desgaste. Mas a gente tenta, por que a gente faz por setores? Para não descaracterizar muito a equipe. Então agora, na prática, seria o setor que a gente ia mudar para a próxima partida, mas infelizmente a vitória não veio e a gente sabe que a gente precisa, né, dos resultados positivos para se garantir na próxima fase. Então, mas como eu disse, a gente vai ter que pensar durante a semana a melhor maneira para a gente jogar na quarta-feira. Pois é, o Lacerda falava aí sobre a questão de mudanças por setores, né? Justamente ele mexeu bastante na defesa e no ataque para o jogo contra o Fosse Luz, o meio de campo é que foi preservado. E aí ele falava da possibilidade exatamente de mudar também o meio de campo agora para a partida contra o Baraunas, à medida em que os outros que já foram poupados contra o Fosse Luz voltariam agora à condição de titular. Pois é, Lacerda teve 2 treinamentos para ajustar essa equipe, né? Efetivamente, apenas um, que foi justamente o que aconteceu hoje à tarde lá no gramado do CT Alberi Ferreira de Matos, que foi onde ele teve tempo
né, para contar com todo o elenco, com todos os jogadores e, consequentemente, fazer um trabalho tático mais voltado para essa partida contra o Baraunas. O treinamento da quinta-feira, da segunda-feira, melhor dizendo, já foi um treinamento mais leve, né, um pouco mais setorizado também, sem a necessidade, inclusive, de se fazer uma atividade mais próxima de uma realidade de uma partida oficial, né, quando você monta 11 de um lado, 11 de outro. Então, treinamento mesmo para preparar a equipe ele teve nessa tarde de terça-feira lá no CT Alberi Ferreira de Matos. O treinamento evidentemente foi fechado, né, como vem sendo desde o início da temporada, né, a imprensa tem acesso apenas ao aquecimento e a primeira movimentação da atividade. Depois, quando o Lacerda passa para a parte tática, ele acaba fechando o treinamento. Mas enfim, conversando com os oráculos da vida, a gente consegue chegar sempre ao que é que foi planejado, né, esboçado pelo Lacerda, né, para essa partida contra o time do Baraunas. Um detalhe que eu vou falar aqui, gente, antes do treinamento de hoje, eu notei uma conversa assim bem alongada do Rafael Lacerda com o goleiro Carlos Eduardo, né, o Carlos Eduardo que foi reserva nas 3 primeiras partidas do ano, estreou como titular justamente nesse empate contra o Fosse Luz. E aí havia, né, a ideia de que o Wellington já voltaria para ser titular nesse confronto de hoje, de amanhã, melhor dizendo, contra a equipe do Baraunas. Mas houve uma conversa muito longa do Lacerda antes do treinamento da tarde dessa terça-feira com o Carlos Eduardo, e eu acho que isso coloca uma pulga atrás da orelha. De repente pode ser que o Carlos Eduardo seja o escolhido, né, para manter aí a equipe do ABC, liderando a equipe do ABC nesse início, né, começando ali como goleiro da equipe para essa próxima partida. Mas sem mais lero-lero, vamos então para a provável escalação do ABC com base nas informações que eu consegui apurar do treinamento desta terça-feira lá no estádio, no CT Alberi Ferreira de Matos. Olha só, campinho tá na tela, você vai acompanhando com a gente, né? Provável escalação do mais querido. Diante dessa conversa que eu flagrei do Lacerda com Carlos Eduardo, acredito que sim. Acredito que Carlos Eduardo vai ser mantido no time titular do ABC para essa partida. Sistema defensivo deve ter Yuri Ferraz na direita, a zaga titular voltando, né? Wesley por um lado, Richardson por outro e o Romário na lateral esquerda. Meio de campo do mais querido deve sofrer uma alteração. Primeiro volante deve ser o Oziel. O Oziel deve ganhar a primeira oportunidade como titular na equipe do ABC. Segundo volante deve ser o Amaral e na condição de meia, né, como articulador, fazendo a função ali que vinha sendo exercida pelo Diego Jardel, o Samuel é quem deve herdar essa vaga na equipe do ABC, né? Vinha jogando, mas como segundo volante, agora ele deve ser utilizado efetivamente como meio campista. No ataque, o Alisson por um lado, Juan pelo outro e na condição de centroavante, mais uma vez, o Daniel Cruz. Esse, portanto, deve ser o time do ABC. O Parraguês, o Búfalo, deve ficar apenas como opção no banco de reservas. Repetindo então aí na sua tela o time do mais querido provável para esse jogo: Carlos Eduardo, Yuri Ferraz, Wesley Santos, Richardson, Romário, Oziel, Amaral, Samuel, o Alisson, Juan e Daniel Cruz. Esse é o provável time do ABC. Beleza? Acredito que não vai fugir muito disso. Se fugir, realmente deve ser uma ou duas alterações promovidas aí pelo Lacerda há poucos minutos, né, há poucos instantes antes dessa partida. Mas acredito que o time mesmo vai ser esse, né? Acho que ele vai manter, inclusive, o Carlos Eduardo na condição de goleiro titular para essa partida. Vamos então para a arbitragem desse jogo. Olha só, na tela para você: José Magno Teixeira do Nascimento é o árbitro principal, Everton Miller da Costa Maia, assistente 1, João Luiz Pinheiro dos Santos, assistente 2, e o Daniel de Medeiros Calazans será o quarto árbitro. Beleza, meus amigos? Peço para você deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, compartilhar esse vídeo para toda a nação alvinegra. Maravilha? Estaremos de volta a qualquer momento com outras informações do nosso mais querido ABC Futebol Clube. Valeu, grande abraço a todos, tchau, tchau.